Hi, Barbie! Oi, gente! E bora para mais um episódio do Pode Z, o podcast da Z Magazine. Já dei um spoiler do tema de hoje, né? Mas antes de apresentar a nossa querida convidada, meu nome é Raíssa Zogby, ao meu lado, Cris Gracioli. Olá, Raíssa, mais uma. Mais um, e gente, hoje a gente vai falar de um tema que com certeza você pode gostar ou não, mas só se fala disso, que é o filme da Barbie. E para isso, a gente convidou uma pessoa muito especial, uma das professoras que fizeram parte da minha vida, inclusive, grande especialista na área de publicidade. Vou ler o currículo para não perder nada, tá? Estamos falando de Eliane El Badoui, Badu, né, mais conhecida como Badu, que é publicitária, professora da Inova Business School, pós-graduada em Marketing, MBA, Economia Comportamental e Neurociência do Consumidor pela ESPM, e atendeu já grandes clientes como McDonald's, Fiat, Unilever, Johnson, Bayer e tantos outros que ela vai contar pra gente já. Bem-vinda, Badu! Obrigada, gente. Um prazer enorme estar com vocês para poder falar desse assunto super, mega interessante. Super conectado com moda também, né, Cris? Não tenha dúvida. E o quanto a gente estava em busca de alguém que pudesse abrir esse leque de assuntos e reflexões que o filme traz. Porque, afinal de contas, ele não pode ser levado para um lugar comum ou para um lugar que tem uma opinião só. Tem muita coisa acontecendo ali dentro. Muita coisa a ser explorada, a ser comentada, dicas de sucesso, como a gente pode extrair e aprender com um filme do ponto de vista de business, propriamente dito mesmo. Exato. Isso é muito importante, porque a gente tem visto pessoas levando esse filme para uma coisa assim, não vai mais haver família, não vai mais haver criança brincando com bonequinha de mamãe e filhinha. A gente viu esses ingredientes ali dentro, mas nem sempre o entendimento é esse, né? Sim, não, tem outras coisas. Eu acho que é uma lição de como é que você trata um produto, uma ideia, um serviço para colocar no mercado e isso se tornar um sucesso e a febre global que foi a Barbie. Né? E eu acho que o mais interessante é entender como é que você consegue fazer um produto que tem mais de 60 anos, continuar vivo no mercado, porque hoje em dia o ciclo de vida das empresas está muito curto. Tem razão. Né? Se na década de 30, 20, por exemplo, do século 20, você tinha empresas que duravam 67, 70 anos de idade, hoje a expectativa de vida que foi feita pela Standard & Poor's das empresas chega a ser a 15 anos, 7 anos. Nossa, que baita redução. E isso porque você tem um monte de empresas que não estão conseguindo acompanhar as demandas do mercado. Então, o que acontece? Sim, um produto, uma marca que precisa ser falada e enaltecer os pontos que ela vem conseguindo construir para se manter viva no mercado. Né? Tirando Coca-Cola, tirando McDonald's, etc., quais são as empresas que você conhece e as grandes que simplesmente perderam a conexão com o consumidor, envelheceram com o seu público, não ressignificaram seu modelo de negócio e foram morrendo. Ou então foram ficando muito nichadas. Como é o caso clássico que a gente sempre fala, de Kodak, de Xerox e outras tantas, né? Então, o filme da Barbie é um filme que conseguiu, na minha opinião, do ponto de vista mercadológico, reacender o valor de uma marca, de um produto no mercado, dentro de um contexto de comportamento completamente diferente. Difícil, porque se a gente achava que existiam muitos comportamentos, eu acho que agora a gente pode falar que são infinitos esses comportamentos. Sem dúvida. Dominar isso tá complicadíssimo, né, Ra? Super, e assim, eu acho que assim como essa história que você tá contando, isso se conecta muito com a moda, que também é um reflexo da sociedade, Sim. Né? A Barbie, ela nasce nesse nicho, apesar de ter sido um brinquedo para crianças, né? Eu acredito que o filme não é, e aí acho que depois você conversa sobre isso. Mas acho que assim, ó, gente, vai ter spoilers, então se você não assistiu o filme, né, dá um pause, assiste, depois você volta, porque aqui a gente vai ter muito spoiler, e eu acho que a gente já pode começar com a primeira cena do filme. Que maravilhosa. É uma referência, né, a 2001, uma Odisseia do Espaço. O que você considerou dessa cena para iniciar esse filme? Eu acho que o mais interessante é porque ele está muito alinhado com o objetivo da Ruth Handler, que era a dona da Mattel, que foi a criadora da Barbie. Ela teve um olhar muito apurado para enxergar
o que as crianças queriam num determinado momento da vida. Aquela cena mostra as meninas sendo preparadas para cuidar, que foi um papel feminino válido durante um período da história da humanidade. Mas é importante a gente trazer que a Ruth, ela conseguiu observar na filha dela que essa perspectiva não era mais adequada para as mulheres daquele momento. Qual era o tipo de mulher que a gente queria formar naquele contexto, né? Em que você já tinha um processo embrionário de preparar as mulheres para o mercado de trabalho e etc. Então, o nível de identificação que as crianças tinham, que as meninas tinham naquele momento, era de cuidadora, de ser mãe, e tanto é que os brinquedos que a gente tinha, não só as bonecas bebês, né? Mas eram também ferrinhos de passar roupa, casinha, cozinhinha e etc, né? E ela viu na filha dela que a filha brincava com bonecas de papel, e essas bonecas de papel, ela trazia uma realidade mais adulta para essas bonecas. Então, ela sacou que, na realidade, o que a gente precisava era identificação. Porque o que não é a boneca, senão um elemento de identificação, de projeção da sua identidade, né? E é interessante porque foi isso, projetar a mulher adulta, projetar o que eu quero ser, né? E dar espaço para aquela menina ser o que ela quisesse. E eu queria aproveitar esse espaço até para colocar uma coisa. Com base nisso, a Mattel fez um esforço muito legal no final de 2019, início de 2020, que ela lançou as bonecas No Gender, para que as crianças montassem a boneca com a característica que elas enxergam. Então, são as Barbies No Gender. Né? E é interessante que no filme, não sei se foi uma percepção muito minha, eu senti que tinha uma delas que tinha uma característica no gender declarada, assim, muito clara, entendeu? Que interessante. Não sei se vocês conseguiram perceber isso, mas alguma coisa meio trans, eu achei isso muito sutil, mas muito bem colocado. Presente ali, né? Então, aquele início do filme foi justamente o momento de libertação do papel da mulher único que tinha naquele momento, que era o de cuidar de alguém, né? O de cuidadora, e de poder ser ela mesma do jeito que ela quisesse. A cena é forte, né, gente? Maravilhosa. Então, ela vem com a proposta de ruptura mesmo. Exato, exato. E não há um pecado nisso. De jeito Existe nenhum. ali um caminho muito novo e pensando naquele contexto, a força ainda é maior ainda. Porque hoje não é. Sim, né? Hoje sim, nós estamos aí, mas sem naquela dúvida. época não. Não, e faz todo sentido, né? Porque olhou justamente para alguma coisa que estava entranhada na alma feminina. Exato. Né? Então, assim, eu tinha que ser tudo aquilo que a Barbie era, em termos de projeção, e além disso eu tinha que saber lavar, passar, cuidar, e ser mãe, e ter o corpo em ordem de volta, né? Então, muito legal isso, porque foi uma possibilidade, embora tenha gente que não acredite, de libertação das mulheres. Eu acho que foi muito bacana. E também naquele contexto lá atrás, as mulheres já estavam fazendo seus esforços ali. Sim! Que a gente tem a celebração do nosso Dia da Mulher aí por causa das confusões lá de trás antes Exato, disso. Quer dizer, exato. naquele momento estava vivendo esse discurso, essa necessidade. Você tinha que ter, e tinha que ser uma ruptura. Eu acho que talvez ela trouxe pro filme o que foi aquilo, Isso, né? porque muito foi, forte, né? Exato, foi uma forma de libertação mesmo, né? E eu acho que vindo da própria Ruth, que tem na história dela, né? Ela era uma grande líder numa época que as mulheres não eram, né? E assim, ela foi totalmente rejeitada com a boneca. Né? E é interessante que eles fizeram pesquisa de mercado com aquela Barbie que ela trouxe, inspirada numa boneca alemã. Né? Isso, né? Que, por sinal, rendeu bons processos para eles, né? E nas pesquisas de mercado, os pais e mães execravam as bonecas, mas as meninas adoravam. Incrível, né? Tanto é que foi um mega sucesso de vendas, né? Mas teve muito varejista de brinquedo que bateu a porta na cara dela várias vezes. Ou seja, ela teve que, naquele momento, saber aquilo que a gente
tempo inteiro tem que olhar qual que é o comportamento do meu consumidor. Exatamente. O consumidor era a criança. É. Ela deixou de olhar para aquele pai e mãe que naquela época também era o influenciador daquela criança e vice-versa, né? E você sabe que era uma coisa interessante, porque o que incomodava os pais e mães, era o fato da boneca ter seios. Seios, né? Ser uma mocinha. É. Não, Ver o corpo da mulher de novo, né? Não pode Exato, incomodar exato. nada, né, gente? Exatamente. E isso que você tá falando é muito legal, que bate no documentário que você indicou, Que é né? bárbaro, gente. Quem tiver oportunidade, assista. Vamos lá, né? fala o nome dele, que é bacana mesmo. A história dos brinquedos que mudaram o mundo. Isso. Né? E mostra essa cena da Ruth sendo questionada e taxada como maluca, Doida, por homens, né? É, então é. eram os homens de novo ali. Esse maluca doida faz tempo. É. Mas nem o marido dela, nem os empresários do varejo queriam Sim. apoiá-la para Era ela muita vender. inovação, né? É. E sempre assim, né? Como inovação é algo que dá certo, né? Pois é. Se você Exatamente. resolver ali, se você tiver esse olhar, como ela teve, ela resolve. Você Exato. resolve muito bem aí um problema. Com Ou certeza. pega uma oportunidade. Porque o que ela fez foi identificar uma grande oportunidade. Sem Uma grande, dúvida. inclusive que eu acho que é uma coisa super legal que tem no documentário, que fala que ela não só trouxe a Barbie, mas ela revolucionou um guarda-chuva dentro do universo dos brinquedos, né? Que são os acessórios. Ela criou o que o Steve Jobs lançou quando criou a ideia da Apple, que é um ecossistema. Né? Então, do ponto de vista de business, a Ruth criou um ecossistema da Barbie. Então, você tem não só a boneca, mas você tem os acessórios, né? Sapato, bolsa, roupa e etc. Você tem a casa da Barbie, você Um tem... avião da Barbie. E é interessante que no filme, ela passa por todas essas etapas, né? Fantástico, né? é Essa verdade. viagem dela até O mundo real, é uma aventura deliciosa, né? É verdade. E aí, já puxando o gancho, Badu, porque é um filme com classificação de 12 anos, a gente sabe que o brinquedo é para crianças, mas assim, é um filme que foi buscar ali o sucesso na nostalgia, né? Sem dúvida. Aliás, um dos grandes componentes do sucesso da Barbie, para fazer com que a Barbie seja o fenômeno que foi, é a nostalgia. Né? Sim. Então, esse saudosismo. Isso vale explicar tudo, Badu. Mas tudo. Tudo. E, gente, Pode falar tudo que você viu ali, porque tem filme pra caramba ali dentro Não. daquele filme, né? e assim, você tem outros grandes sucessos de bilheteria que apelam para a nostalgia. Guardiões da Galáxia, por exemplo, fez lançamentos e lançamentos de músicas, né, ou relançamentos de músicas baseados em nostalgia. Exato. Né? Sim. Se a gente pensar a ideia por trás, quem assistiu Mad Men, a ideia por trás, né, da timeline, do Facebook, etc., era justamente a questão de nostalgia. Então, nostalgia é um sentimento que move de maneira significativa as pessoas, porque normalmente está associado a coisas boas, a experiências agradáveis, a recordar a infância. Né? É óbvio que a gente tem coisas que são doídas, né? Mas de uma maneira geral está muito mais associada a questões que são de efeito positivo. Positivo, né? Quando a gente começa, quando a primeira cena do filme, quando a gente dá de cara com aquela Barbie incrível Gigante. e tal, É. depois da gigante, quando vai pra casinha da Ah, Barbie, pra casinha que dela. ela vem com aquele vestido que já tem referência. Eu queria Já. que você contasse todas as referências que a gente vê ali, porque a primeira, com aquela descida dela e aquele voal subindo, já tem uma, né? E Marilyn linda! Monroe, maravilhosa, né? Maravilhosa. Não, tem várias coisas assim ali e é interessante que isso foi... Você tem menção aos anos 80, né? Ela patinando ali em Venice Bay e tal, né? Com a Venice Beach, desculpe. Patinando com aquela roupinha, anos 80, resgatando... Flor. Total, né? Que mais? Gente, O tem tanto vestido, assim. não, o vestido o xadrez também, Sim. do Mágico de Oz, Sim, né? sim. Você tem Matrix, maravilhoso. A nossa, escolha do total. sapato ali, a hora que a Nossa. Barbie estranha faz, né? E o sapato reto é uma papete, né? Exatamente. E é interessante isso, né? Quando ela tá subindo a escada até a casa da Barbie estranha, que ela fala assim, ai,
como seria bom eu não sentir dor ao pôr um sapato de salto, né? Que eu pudesse subir assim, normal. Porque o pezinho dela, ele já é assim, né? exato. Então ele fica em pezinho o tempo inteiro. Da Sim. crise E aquela existencial. cena que ela mostra que o pé dela não tá Reto, tá flat, Tá assim, reto, é aquela cena do Greasy que elas Isso, exatamente. na bancada. Na hora de cantar o Tal Memória, etc. e tal. São A- muitos filmes ali, gente. Super. Tem uma série de filmes do Jacques Denis, que é diretor francês. Uma série de filminhos dele também. Vários musicais da década de 40, Você vê como ele 50. é um filme adulto. Essa classificação aí de 12, eu acho que ela não foi apropriada, então, né? Não, na Pra realidade não pegar, até foi. olha quanta coisa. Muito. Mas assim, eu acho que para criança vai ser um filme divertido, né? Não vai buscar, não vai trazer referência Não, nenhuma, essas conexões vão ficar Dá pra se perdidas. divertir, dar Isso. risada e pronto. Mas eu acho que faz muito mais sentido para nós, né? Mulheres, adultas, enfim. Porque o filme, tanto é que... desculpem o spoiler, tá, gente? Mas a personagem que modifica a Barbie é uma mulher que tá infeliz, né? Sim. Com o papel que ela tá vivendo, o momento da vida dela, Exato. e etc. Né? Outra grande reflexão. Porque tem esse problema com ela e depois tem todo o desenrolar desse problema. A ressignificação né? disso, Exato. né? E como ela projetava isso na boneca. Que se a gente parar para pensar, é o que a gente faz brincando de boneca. Você projeta naquele objeto aquilo que você está sentindo. Você cria Exato. histórias que você gostaria de viver e etc. Então ela começa a desenhar a Barbie deprimida, a Barbie que pensa em morte. É né? isso aí, E uma Barbie que não tá com essa elegância toda que as pessoas querem dizer que é a receita pronta. Exato. Né? Né? Ela quer contrariar mesmo, ela quer trazer o Exato. assunto. E que eu acho que faz muita parte de nós, enquanto seres humanos, sempre se projetar, né, Badu? Tem um autor que chama Edgar Morin, Sim, que ele sim. fala muito sobre esse papel da projeção e identificação, né? Então, na década de 60, ele falava ali das estrelas. Quando começaram os paparazzis a mostrar Sim. uma rotina, né? Poxa, aquela celebridade, ela também vai na praia, ela também vai no shopping, né? E aí começou a aproximar. Eu acho que a boneca também tem um pouco disso, né? Tá tão perto de mim, por que eu não posso ser ela, né? E assim, ela traz também referências do mundo da moda. Brigitte Bardot, né? A gente falou da Marilyn Monroe na Isso, cena que está descendo. Tem a Chanel, ela traz Chanel ali, muito bem trabalhada. A hora que ela tá subindo, né, com a roupinha branca aqui, Isso, tem um preto e colar branco, isso, né? ela tem também da Chanel, inclusive essa bolsinha da Chanel foi usada, lançaram. Mas o que eu acho mais legal, eu até comentei com a Raíssa, para cada lançamento do filme, a Margot Robbie, ela foi usando uma das roupas diferentes das peças colecionáveis da Barbie. Exato. Isso é fantástico, né? Né? Uma mais linda do que a outra. E aí eu acho que entra esse poder do marketing, e a grande sacada deles, né? De envolver realmente tudo, né? Então, assim, o bastidor daquilo também é muito bem desenhado. Se você digitar hoje no Google Margot Robbie ou então Ruth, qualquer um dos termos que estão relacionados com o filme, o Google fica rosa, explode Gente, fogo de artifício maravilhoso rosa. isso. Incrível, né? É maravilhoso. Ela conseguiu pôr a primeira página do Google em rosa com fogos de artifício e estrelinhas brilhantes. Exato. É É sensacional. uma coisa absurda. Eu acho que a gente não sabe calcular o tamanho Não, disso. E eu acho que foi uma imersão mesmo. Eu vi também que a cena da festa, né? Que tem a festa na casa Das da meninas, Barbie, isso. E depois vira a festa do pijama, que o Ken não pode ficar. Isso rolou nos bastidores do filme. As mulheres dormiram juntas lá numa noite do pijama e os Kens foram embora. E é interessante essa história, né, das coisas que eles tiveram, tal. Tinha um patrulhamento pro rosa, para eles usarem o rosa e etc. E eles testaram vários tons de rosa. Tem a revista Architectural Digest, fez um levantamento que a equipe de montagem da Barbie testou mais de 100 tonalidades de rosa. Diz que deu uma escassez de tons de rosa global. Foi uma coisa doida, né? E em cima disso, olha os reflexos que você tem. Nos e-commerces,
os produtos rosa tiveram um aumento de venda em 39%. Nossa Imagina Senhora. os bilhões de dólares Né? que isso É. representa, que é outro grande poder e um poder impactante, né? Nossa, E ela você já não bateu consegue, 1 bilhão. Você não consegue fazer isso porque você tem uma boa ideia. Isso faz parte de Exato. muita coisa. E um marketing também que eu acho que é o grande vencedor dessa conversa toda, né? Eles começaram, na realidade, esse trabalho do marketing, do lançamento do filme da Barbie, em 2018, quando eles começaram a testar algumas coisas, algumas roupas, alguns momentos e alguns movimentos que foram feitos nos Estados Unidos, mais especificamente em Los Angeles. E aí, quando começaram a sondar ou divulgar a possibilidade dos protagonistas, tanto a Margot Robbie quanto o Ryan, para serem os Que é- protagonistas e etc. e tal, isso já foi gerando, né, uma curiosidade, já foram trabalhando isso em burburinho. forma de teaser e etc. Então, desde 2021, eles estão trabalhando isso, alimentando a curiosidade das pessoas. Ou seja, nada é por acaso. Não, né, gente? então você tem Isso não combinado. começou agora. De jeito nenhum. Então, eles começam, por exemplo, com esse sentimento de nostalgia muito forte, uma curiosidade extremamente aguçada em cima de quem seriam os protagonistas, como é que uma diretora feminina vai retratar isso, né? Então, quando a Greta começa a contar, e fica todo mundo, como é que ela vai construir essa personagem, né? Então, você gera um buzz natural que vem, obviamente, dos meios de imprensa, querendo divulgar isso. Aí, obviamente, você vai alimentando essa coisa pelo rosa, a discussão de conflitos, de contextos dentro da comunidade, da sociedade. E aí, essa conexão com temas que são atuais também fazem ganhar força o projeto da Barbie. Então, nostalgia, curiosidade aguçada, a conexão com as pautas atuais da sociedade e, obviamente, essa combinação todinha amarrada pela cultura pop. Ah, fechou. É a fórmula do Do sucesso. sucesso. E eles discutem tudo. Porque a gente falou da Barbie, mas ó, tem Ken, tem o Alan, Tem o a Barbie Alan. grávida, Gente, tem. A estranha. A estranha. A estranha, aliás, vai sair. Vai. Agora vai ser lançada numa edição limitada. Você pode comprar a partir do dia 18 de agosto por $50. Olha só. Informações. Mas é edição limitada. Mas ela é sensacional. Mas foi através desses personagens que se traz todas essas questões. Onde também ela não tá dizendo que você. Ela não tá te falando pra ser assim ou assado. Ela tá jogando. É. Nós vamos E- sair de lá, cada uma E eu- com uma informação ou com uma sensação. Exato. E eu achei uma super sacada a Barbie estranha, porque eles colocaram a cultura participativa nisso. Porque, Não é? porque quem fez a Barbie estranha foram as meninas Foram que as cortavam meninas, o cabelo, exatamente. riscavam. Mas assim, foi a primeira coisa que eu vi. Eu falei, gente, parece uma boneca da minha irmã. É o consumidor criando o produto, né? E você sabe que isso tem a ver com um novo movimento, não tão novo assim, da moda que está surgindo, que é o cluttercore, né? Sim. Então, a Barbie estranha, ela tá totalmente cluttercore, que ela mistura um monte de coisa ali, né? Total, total. E falando em moda também, o próprio Barbiecore, né? Que É. é uma tendência também que agora, meu, tá já desde, acho que 2021 já começaram as Exato. coleções, né? E Valentino, no ano passado, fez uma super coleção, depois Chanel, Prada, eu acho que assim, de desfile... Valizé, Hermès, tem Todas todas. tem, né? Ou seja, né? É algo importante. Sim. Isso está rendendo nada mais, nada menos para a Mattel que uma série de oportunidades de licenciamento que vão do alfinete ao foguete, que ela ganha em torno de 5% a 15% do faturamento de tudo Olha isso. que Nossa. bela fórmula que a nossa colega lá atrás, nos anos 50, 60, pensou e trouxe. E eu imagino agora, olhando para toda essa trajetória de lá para cá, o quanto ela teve que ser realmente, não só visionária, mas até um pouco teimosa para poder vencer tudo aquilo. Eu não né? diria Ela teve que teimosa, mas persistente. 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 Porque quando você persistente. está lidando com gente que te impede muitas vezes, né? Você tem que
A resiliência tem que fazer parte, a persistência tem que ser a soberana nesse momento. Exato. E esses personagens, gente? Eu ia falar isso, exatamente. Vamos falar então um pouco do Ken, né? O Ken tá gerando polêmicas. O que você enxerga nesse personagem, Madu? Posso, enfim. Pode. Não sei, mas pode. A verdade é que esse filme ele traz oportunidades importantes da gente discutir assuntos sem gerar polêmica e simplesmente olhar para aquilo que aconteceu sem criar a mais ou retirar algo. Eu acho que esse filme ele fala do protagonismo feminino. Eu acho que isso é importante. E se é protagonismo feminino, o Ken é um coadjuvante, certo? Ele não é o protagonista. Mas isso não significa que ele não possa ter o protagonismo dele num outro momento, num outro provavelmente contexto. vai existir. Vai. Sim, vai. Porque eu também saí com essa sensação que o Ken tem muita coisa aí pra Vai. contar. Eles não vão perder essa oportunidade. Não vão. E tem a própria irmã da Barbie, a Skipper, enfim. Mas voltando a falar do Ken. E eu acho, assim, que na realidade eles tentaram administrar um pouco essa provável polêmica, né? Possível polêmica que surgiria em função de pessoas que acham que Barbie é um filme feminista, né? Na realidade ele é um pouco feminista, sim, mas ele não é feminista. Né? Qual a diferença? Vamos deixar isso bem Então, assim, claro. o feminismo é aquela coisa que simplesmente exclui os homens, não, e etc. Feminismo de atribuir às mulheres o direito que elas têm, né? Uma perspectiva de igualdade dentro de um contexto profissional e etc. E ele faz uma crítica interessante a hora que ele tenta procurar emprego, né? A sociedade patriarcal, oba! Né? Eu sou seu bro, praticamente, me descola um cargo aí de vice-presidente de alguma coisa e etc. Então, é mais ou menos isso, né? Às vezes você tem mulheres que são mais qualificadas e não conseguem, e o outro, porque é homem, tem uma posição melhor. E eu acho que falou um pouco dos homens que se sentem um pouco perdidos nesse momento em que as mulheres estão retomando a condição. É uma grande novidade, né? Exato. Por esse momento atual. Você tem uma geração de rapazes que talvez que acabam sendo engolidas por movimentos Red Pill e etc e tal, que se sentem perdidos, que não conseguem ver uma possibilidade de coexistência num mundo em que não tenha necessariamente um gênero dominante. Né? E no Perde o eixo. No meu olhar, eu acho que é isso que acontece com ele. Né? Ele fica perdido, porque eu vou para um mundo em que existe um patriarcado, né? Em que eu posso ser dominante e etc., mas, na realidade, isso não faz o menor sentido. Ele está completamente perdido. E, no final, ele acorda para isso, né? E naquele momento que eles vão lá, porque tem a plaquinha dos dois, né, preso ali, você vê que a placa da Barbie é Barbie e a placa do Ken é And Ken. Exato. Não é só Ken, porque ele não é nada sem a Barbie. Exato. Né? Então, ele fica meio perdido, né? E isso traz à tona, eu acho, aquelas questões relacionadas aos sentimentos dos homens que se sentem menores porque tem uma mulher forte na frente. Então, isso é uma baita discussão, porque realmente, você vê, ele não é nada sem a Barbie. Na verdade, ele vem por um desejo da Barbie. Exato, mas... Então, será que... Por que tá tão difícil quando o movimento é inverso? Porque a gente aceita muito bem. A gente passou a vida inteira ouvindo que a gente nasceu de uma costela. Exato. Não é? Qual é o problema? Exato. Não é? E ou costela boa, né? Olha tanta coisa que a gente já fez. Não é? Não é? Mas olha só que belo ponto de vista para sair desse vitimismo que às vezes estraga. Ele embaça tudo que a gente tem para enxergar. E eu acho, no meu olhar, eu acho que é dessa forma que retratam o Ken. Nessa coisa da vítima. Ele se sente vítima. Ele traz a questão do vitimismo masculino, entendeu? Sim. Que não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Nada, exatamente. Tanto é que tem a história dele, cavalo, ele acha que Então, precisa as referências dele também. temos de tudo ali. Tem. Sylvester Stallone com o Rock. Ai, nossa, total. Top Gun. Os filmes de faroeste, Exato. né? Que era pra você mostrar a masculinidade,
verdade. casacão que ele usa, gente, que é Não. lindo, vai. E quente. Só de olhar eu passei calor, juro. Você vê que ele tá sem nada, Tá, né? Ele tá. só tá com o casaco. Tá, é Que, verdade. aliás, essa parte aí é divertida porque o Ken vem na caixa com uma sunga, isso? É. A Barbie Gente. com todo aquele guarda. Não, e ele na praia não sabe o que fazer, não sabe trabalhar, É, né? não, E não sabe. quantos a gente sabe que são assim, né? Pois é. Exatamente. Gente, é uma coisa que vale a pena olhar, sem preconceito, Não, sem sem tantos dúvida. julgamentos, mas olha todas as coisas que estão ali e para pra pensar que ninguém fez aquele filme pra ir lá te agredir ou te dar uma ordem. Não, gente, Era e lá, assim, né? ó, vamos pensar que isso foi uma grande oportunidade de catarse, não só para a Mattel, mas para a própria Barbie. Uhum. Porque ela explica, ela fala, eu não tive a intenção de fazer as meninas sofrerem. Claro. Muito Sim. pelo contrário. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho meio chato isso, tá? Acho bem chato, acho um porre isso, quem fica falando, ai, a Barbie, tudo bem, mas depois ela pegou e abriu esse leque para inclusão. Então, você tem ali, ela foi a primeira Ela indústria... vem vivendo a sociedade. a colocar uma boneca negra, sabe? Depois uma boneca em cadeira de roda. Exato. Aí fez, ok, fora dos padrões. E eu posso falar isso de carteira porque eu tô gorda, então normal, não me Você afeta. tá com direito de fala, Vadu? Tô com direito de fala, eu sou gorda. Né? Estou gorda. Mas assim, tinha uma Barbie gorda. Tinha uma Barbie Sim. gorda muito bem Sim. resolvida. Certo? Você tá Tinha- virando assunto demais, onde não precisaria, né? Pois é. Onde poderia ser simplesmente o nosso reflexo. E uma das coisas que eu achei interessante é que a cena, né, quando ela encontra a Ruth, né, aí a Ruth fala, você tá diferente, você tá triste, porque você não tá se encontrando, você não sabe mais quem você é. E não quando- foi assim que eu te fiz, né? Exato. Então, assim, eu acho que foi um grande momento de catarse para a Mattel, para a Barbie. A Barbie dizendo realmente para que ela nasceu, que é para poder deixar as meninas pensarem e se projetarem para ser o que elas quisessem. né? E aí, se tiver tempo ainda, até queria comentar uma coisa. Pode Eu tive falar. a oportunidade de dar aula para uma aluna muito querida, que ela era gerente de marketing da Mattel, no MBA da Inova, lá em São Paulo. E ela, a gente estava falando de Barbie outro dia, tal, na aula, isso já tem uns 2, 3 anos, mais ou menos. E aí eu perguntei assim para ela, como é que a Mattel ressignificou a Barbie, né? E ela falou assim, Badu, no começo, as meninas queriam ter o que a Barbie tinha. Então, elas queriam ter o cabelo da Barbie, elas queriam ter o corpo da Barbie, a roupa da Barbie, a casa da Barbie, etc. E aí, com o passar do tempo, a gente viu que precisava dar algo mais para aquelas meninas. Então, elas queriam ser igual à Barbie, ser profissionalmente. Então, elas podiam ser pilota de avião, astronauta. Elas mudaram o ser. Ela saiu daquele corpo e Isso. foi para o... Olha só, falando Tá comigo. Tá te Para. ouvindo, Cris. Ela quer participar também. Então, assim, isso eu acho um baita de um ponto interessante. Porque o nosso grande ser agora, Barbie, era isso, era a profissão que chegava, era o esporte que praticava. Era aquele Não momento. é mais aquele corpo. E aí, a transformação, a virada de página, foi a Barbie ser inspiração para as Isso. meninas. E aí você vê uma linda coleção que vem com mulheres que marcaram a história. Tanto é que a gente tem as Barbies brasileiras, por exemplo, que são aquelas duas cientistas. A cientista brasileira. Aquela de Campinas, Valinhos. maravilhosa. E tem também a Maia Gabeira, Ah. né? Surfista de onda gigante, etc e tal. Então tem Frida Kahlo, tem a Amelia Earhart, tem uma série de outras As mulheres pessoas não sabem muito disso, que né? inspiram. Pois é. Eu queria Né? até E eu achar o achei nome isso dela muito aqui. interessante. Não, é demais. E falando em personagem, então, vamos falar um pouco do Alan também? Ai, gente. Para. Foi um coitadinho de um personagem que não deu certo, né? Tem um monte de gente falando um monte de bobagem a respeito do Alan, né? Mas eu achei ele fantástico. Ele é o amigo de toda mulher. Exato. É verdade. E eu achei E super... ele tá com a roupinha original no Tá. filme. Ele tá.
Eu achei super legal também que faz uma referência na cena do tubarão. Na hora que o Ken sai correndo e bate na onda, e não sabe que a onda é de plástico e cai. Não, e o Poderoso Chefão, né? Também tem outra cena de E uma referência. coisa também que eu achei, falando desses personagens, a Mattel, ela também faz uma autocrítica. Faz! Isso também eu achei uma coisa bem doida. Olha que eu vi aquela a cena da sala do presidente. Sensacional, né? Só homens e tal. E tudo ali foi uma baita de uma autocrítica também. Foi, e eu vi uma Não entrevista... perdoa ninguém, nem eles. Não, exatamente. Uma entrevista do CEO da Barbie, desculpe, da Mattel. E perguntaram pra ele se ele não se sentiu incomodado com a forma como ele foi retratado. Ele falou, claro que não. Estão mais livres do que nunca, né, gente? Olha como ser bem sucedido faz bem. Isso, e foi uma catarse pra Barbie também. Agora, ele tá feliz da vida, Lógico. né? Porque o filme já bateu, em 3 semanas, $1 bilhão. Esse era o desafio da Margot Robbie e da Greta, né? Já bateram. Que era uma isso. marca ousada, né, gente? É o primeiro filme feminino dirigido, o primeiro filme dirigido por uma mulher, só por uma mulher, né? Unicamente uma mulher, que consegue atingir essa marca. Então ela entrou para a lista extremamente exquisitiva de personagens que dirigiram filmes com mais de $1 bilhão de bilheteria. E tudo isso que a gente Icônico, está né? falando é sobre esse filme, é sobre a Barbie, é sobre esse negócio, é sobre o Exato. momento, a nossa sociedade, as coisas que está o mundo discutindo. Também uma outra coisa incrível, ou seja, nós aqui estamos falando tudo isso aqui do Brasil. Como o mundo tá com essa discussão? Você sabe que a Coreia do Sul teve um problema com a Barbie, né? Conta. A Coreia do Sul não teve o sucesso de bilheteria que teve aqui no Ocidente, principalmente. Porque lá é muito delicada a questão do paternalismo, do patriarcado e etc. E assim, os jovens não querem nem discutir. mexer nisso. Não. Que loucura. Coreia do Sul, por incrível que pareça, foi um mercado que não deu muito certo com Barbie. Ela teve que passar por algumas lapidadas, vamos dizer assim, de ordem de Foi conteúdo. ali que embaçou a imagem, que fizeram umas coisas diferentes? No Oriente Médio. Ah, tá. Tá? Então, para os países do Oriente Médio, tiveram que dar uma trabalhada. E teve, obviamente, uma questão muito forte em relação a questões ligadas à pauta LGBT, que ia mais e etc. Talvez por causa do Alan, inclusive. Né? Mas o Alan, eu achei ele extremamente fofo. Ele é um amigão, Isso aí, eu acho que você É falou o melhor muito bem. amigo das O melhor mulheres. amigo das mulheres. Exatamente. Ele tá ali, topa tudo, né? Tô junto. E eles falam das bonecas esquisitas, né? Sim. Que foram lançadas. Eu acho que mais esquisita do que a Barbie estranha, pra mim, é a Mindy, que é a Barbie grávida. Que tudo isso foi feito para administrar o furor crítico dos executivos de lojas de brinquedo. Ou seja, era para voltar a criança para aquele lugar. Exatamente. E que ela não podia ser uma pessoa livre, leve e solta com o Ken. Tinha que ter a Skipper, que era a irmãzinha dela, e etc e tal. Olha só quanta coisa, Muito gente. detalhe, né? Não, e esses personagens, eles realmente, ali, se a gente souber olhar com outros olhos, com olhos de ver, a gente vai sair dessa Matrix. E o Sugar Daddy? Cara, Essa foi demais. Gente, acho que só a ideia Sabe de que pensar... isso eu não sabia? Eu também nunca Eu tive que soube depois desse ir lá brinquedo, pesquisar, gente. aquilo. Vamos falar dele só um pouquinho? Porque Vai, quem tá em casa, Badu, lógico. Imagina, um personagem que ele é um pouquinho... Ele tem uma idade Tem uma idade, você foi diferente generosa. do Ken, certo? Ele tem um cachorro que chama Sugar. Sugar. Ele é o pai do cachorro. Então ele é um Sugar Daddy. Mas, gente... Isso, nós estamos falando de que ano que fez isso. Até preciso voltar lá no Google. eu não lembro de verdade, mas... Isso nós estamos falando, sei lá, de uma década pra cá. Lógico. Tá lá. Por isso que também é outra coisa. Tem muita coisa pra ser olhada ali, né? Tem muito detalhe, gente. Muito. E assim, o que eu acho que foi interessante também é que eles conseguiram ultrapassar o universo dos brinquedos, obviamente, do filme,
e atingir, acho que praticamente todos os segmentos. Então, a gente teve, óbvio, a moda, mas a gente teve cosmético, a gente teve alimento, né? O Burger King. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vai até dia 18 de agosto também, tá? Aham. Aquele sanduíche com o queijo, maionese, sei lá, Rosa. cor de rosa. É. Eu não tenho coragem de comer, porque eu acho que cor de rosa não me apetece muito Não, pra no comida alimento salgada. não dá, É. Não é, no Pra salgado, não não dá. combina. Se fosse um É, donuts, né? Rosa. Mas pro salgado acho que fica estranho. Mas enfim, é verdade, muita Mas coisa. e a fachada toda rosa. E Badu, ali. então a gente pode olhar esse filme com outros olhos, com mais, pode. novas opções para olhar isso, com mais abertura, sabe? Sem os preconceitos que a sociedade vive colocando e ao mesmo tempo pedindo para você não ter. E acho que aí vale um ponto interessante. Eu até pus tudo aqui para não perder. O que foi feito em termos de campanha publicitária para lançar esse filme? Aquela boneca inicial que aparece na primeira cena do filme, Grandona? né? Que é a grandona. primeira Barbie. É, Ela exato. era daquele jeitinho. Eles fizeram, em algumas capitais no mundo, eles fizeram essa projeção 3D em lugares que tinham um ambiente para isso. Gente, isso gerou um buchicho enorme. Sim. Eles tiveram um esforço de mídias sociais muito grande. Eles transformaram a Barbie numa moeda social muito legal. Eles trabalharam, por exemplo, com o lançamento só com um teaser. Outdoor cor-de-rosa, só escrito Barbie. E a data, E a né? data. Eu vi, fantástico. Então, isso é muito legal. Enveloparam trem, metrô, avião. Fizeram, assim, tudo que você possa imaginar. Projeção 3D. Abusaram da criatividade. Criaram filtros para o Instagram, memes. Eles envolveram Usaram todo tudo mundo. que tem direito. Tudo, E eles tudo. alcançaram muito bem eles desenhado. alcançaram um poder de marca que a cor já fala sozinha. Sozinha. Aquele logo, o primeiro que foi usado, poxa, passou 60 anos. É. Lindo. É verdade, Não é maravilhoso. atual. Completamente interessante de olhar. Quer dizer, é um baita de um case. Isso tem que estar em aula de faculdade. Tem, não tenha Já dúvida. entrou pro currículo. Já. E assim, essa é uma grande jogada da Mattel. A Mattel tem a ambição de transformar, de criar um universo, assim como a Marvel criou. Então, uma das declarações do CEO, que eu não me lembro o nome do CEO da Mattel agora, é justamente que a Barbie se transforme no Homem de Ferro, que foi para Marvel, que a Barbie se transforme nesse grande alavancador de sucesso. Tanto é que eles têm 7 brinquedos engatilhados para lançar como filme. Olha só. Já. Grande mercado, né, gente? O Ken, eu acho que vai virar um filme também. O Ken vai virar filme, a Skipper Skinner, a irmã da Barbie, vai virar. Tanto é que tem um momento no filme que eles falam, né? Que ela foi a primeira a sair do universo das bonecas e vir para o mundo real e que isso deu uma baita confusão, né? Sim. Gente, tem que assistir esse filme todinho de Não, novo. tem que ver de novo, Porque agora é gente. mais gostoso. Quando a gente assiste, e por ser mais do meio, você identifica muita coisa. Mas Muitos conversando merchandising dentro aqui- do filme muito. também. Também, né? No nosso Muitos. mundo total, né? É. Mas assim, conversando e tudo isso que você trouxe pra conversa, de novo, vale a pena assistir Vale. e abrir um pouquinho pra tudo isso que a gente identificou aqui, verdade. que ainda é um pouco. Eu acho que se a gente ficar aqui mais 2 horas, a gente ainda tem assunto Tem. pra Tem, discutir. sempre tem, exatamente. Né? E assim, o nosso tempo tá acabando mesmo, mas eu acho também que tem uma outra aposta. Vamos ver quantas Bárbaras vão surgir agora. Porque muitas. o nome Barbie, né, vem de Bárbara. Exato. Que é filha da Ruth. Muitas E Bárbaras o Ken é surgiram. o filho dela. Você sabia disso? Uhum. O E assim, Ken é o nome do irmão não da sabia, Bárbara. eu não sabia. Então. Você vê, só pensando sobre isso, o que nunca teve a intenção de ser ruim ou de ser abaixo ou a menos. É simplesmente, eu acho que essa discussão por parte dos homens até, é justamente porque eles nunca estiveram nesse lugar de coadjuvante. É tão difícil ser coadjuvante para quem nunca foi. É verdade, é isso mesmo. Pra mim, esse é o ponto. Às vezes, quando eu converso com alguns homens ou garotos que nem vou ver, eu falo, vá ver, não é isso que tá chegando.
Ele não é, porque às vezes aparecem aquelas partes que ele parece um bobo, né? Porque Totalmente. acontece isso, né? As considerações, ele não faz... Realmente mas reflitam sobre isso, sabe? Porque a gente consegue ser protagonista todos os dias, durante uma vida toda. A gente consegue, se a gente quiser, ser da nossa história. É verdade, é verdade. Então, é esse compartilhamento que eu acho que tá difícil e talvez por aí passe essa grande discussão entre homens e mulheres, onde eu imagino que aqui a gente não tá querendo ser igual. Os direitos, isso sim. Mas o igual, não dá. Não somos iguais. Não somos. Nem entre nós, mulheres, ninguém é igual. A gente sempre valorizou a diferença e, de repente, vem um monte de caminhos para ser igual. Tem muito interesse por trás disso, Eu também né? acho que aí vale também outras questões a serem avaliadas e você vê trazidas desse nosso bate-papo sobre Barbie. Exatamente. É verdade. Sobre Barbie. Eu tenho um monte de gente, meu marido quer assistir, né? Ele não teve tempo de assistir ainda, mas ele quer assistir, eu acho que ele tem que assistir Eu também. acho. Né? Eu acho que é um ponto de reflexão importantíssimo. E também acho que é uma lição de business. É uma lição de negócio mostrando que se você tem uma marca, você tem que cuidar da sua marca, você tem que cultivar a sua marca, né? Prestar atenção em todos os elementos que compõem essa marca e tomar muito cuidado, porque tempestades vão ocorrer, você vai sofrer crítica e saber como é que você transita por tudo isso. Exatamente. E é esse o motivo da gente ficar tão feliz com a tua presença aqui. Porque eu acho que já houve discussão sobre Barbie, sobre todo ponto de vista. Mas eu ainda não assisti alguém que trouxesse esse tema, como a gente está trazendo aqui no nosso bate-papo, sobre negócio, sobre marca. E as responsabilidades mesmo. Exatamente. É isso. Temos responsabilidades quando colocamos uma marca no mercado. Não vamos isso, agradar o tempo inteiro. Temos que rever a nossa história muitas vezes. Eles estão buscando se atualizar Não, e eles também. mostram isso. Eles mostram claramente que a Mattel tem procurado, na medida do possível, fazer os ajustes, os acertos para tentar descolar a ideia de ser aquela coisa estereotipada. Sim, Né? exatamente. Mostrando, eu acho que eles ali mostraram realmente, como você falou, uma autocrítica dos desafios que eles estão tendo e das formas como eles estão se mexendo para acompanhar a sociedade. E até essa forma que parece que agora vocês falando sobre isso, quando a gente vai para aquela diretoria, aquela sala de diretor, eles são atrapalhados também. Completamente. Porque não é fácil achar esse caminho. Eles também estão nessa busca, e é interessante o momento em que ela percebe que estão querendo botar ela de volta na caixa. Esse E ela demais. fala assim, eu preciso dar uma olhada no meu cabelo, você me dá licença. No melhor estilo Né? feminino de ser. Isso, e aí depois de 3 horas eles se dão conta, né? Por quê? Porque acham que a gente é só essa futilidade. Mas você tá dando, só mais um pouquinho. Você tá dando a deixa pra uma pergunta assim que ficou na minha cabeça. Naquele final, e agora, gente, se vocês chegaram até aqui e não assistiram, Mas vai assistir para procurar todas as referências que a gente falou. Elas viram o jogo. Viram. E parece que elas enganaram ele, deixando eles em algum lugar. Aquilo foi enganação ou não? Claro que não. Olá. Vamos lá. Foi pensado, milimetricamente pensado, né? Eu até estava comentando com vocês. Deixem eles pensarem. É o que, né? É como a gente é. É assim, né? As mulheres também nunca gostaram dessa briga de ficar batendo de frente. Então tá, você né? vai ficar feliz assim? Então fica feliz assim. Eu vou É que fazer do vai meu amiga jeito. né? A gente, enquanto vocês querem ficar aí discutindo testosterona, não, tá tudo certo, tudo bem. E isso tem a ver com aquele filme do Casamento Grego, né? Que fala justamente, tem uma conversa eu esqueço o nome da protagonista, depois da Covid eu esqueci um monte de coisa, gente. Mas que ela fala, né? O marido fala assim, o marido o homem é a cabeça, né, do relacionamento. E aí a mulher fala assim, a mulher é o pescoço, que vira você pra onde você quiser, né? Pronto. Resolveu. Isso. Então tá bom, não foram enganados. A gente deixou eles continuarem pensando nisso, porque eles não quiseram ver que tinha mudado. Exatamente. É sobre isso. É sobre isso. Gente, fantástico. Badu, muito obrigada. Que delícia de bate-papo. Imagina, eu que agradeço. Eu não sei se eu consegui responder as perguntas de vocês. Nossa, a gente vai 100%. desviando tudo, Badu, né? fantástico. A gente falou tudo mais um pouco. E vai ter que com voltar vontade de para falar outros mais um temas, pouco. Vai ser né? um prazer, vai ser Com um prazer. certeza. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Cris, valeu de novo.
E, gente, se você chegou até aqui, com certeza você adorou esse bate-papo. Deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal, Pode Z Magazine, e ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima!